Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde, é o podcast da Fisioforma. Aqui você vai conhecer os nossos profissionais, nós vamos abordar assuntos sobre saúde emocional, saúde física, saúde íntima, para você que é nosso paciente, que deseja ser nosso paciente de alguma forma. Nós vamos gerar essa conexão através desse novo episódio da Fisioforma. A nossa convidada de hoje é a doutora Ana Jéssica, ginecologista e obstetra. Então ela está aqui hoje para falar um pouquinho e quebrar alguns paradigmas para nós, que nós mulheres temos muitas dúvidas, né? Então nós estamos aqui com essa doutora maravilhosa. Oi, gente. Doutora, sabe que nós mulheres nós temos diversas dúvidas, né? Principalmente quando a gente fala da nossa região íntima na saúde da mulher, né? O que você tem a dizer um pouquinho para nós sobre esse autocuidado? Sim, então, Clariane, na minha consulta eu abordo justamente isso, né, nas pacientes, que não é só procurar o ginecologista quando você está sentindo alguma coisa de alterado, alguma doença, mas sim como cuidado que toda mulher deve ter. Na minha consulta, então, a gente sempre vai ali abordar como é que é o padrão menstrual da paciente, o que seria normal dela sentir-se uma menstruação um pouco, com fluxo um pouco maior, é um fluxo com menos dias, quais os cuidados que ela deve ter rotineiramente, né, para evitar que ela tenha algum tipo de doença e para descobrir de forma precoce, né? Por exemplo, a gente sempre recomenda a paciente que já iniciou a vida sexual já iniciar ali os cuidados com preventivo, né, a coleta de citologia, que a gente faz anualmente. Aí, junto com a coleta, a gente também vê ali, faz o PCR para detecção de HPV precocemente. Também eu sempre recomendo fazer uma ultrassonografia transvaginal para a gente ver ali se tem alguma alteração com aparecimento de cistos, de miomatose, algo que poderia mudar o padrão da menstruação dela, mudar o sangramento. E além também de sempre recomendar como é que ela deve agir de forma de saúde íntima, né? Como é que deve ser a higiene dela, como é que deve ser os cuidados tanto da alimentação, ter uma vida saudável, que isso tudo vai ajudar ela ter uma saúde ginecológica em dia. É muito complexo. Muita coisa. Mas assim, quais são os exames de rotinas que nós mulheres não podemos deixar de fazer? E se existe uma frequência para esses exames de rotina serem feitos? Sim, na paciente assim, que ela não tem nenhuma doença que a gente chama de base, nenhuma comorbidade, a gente sempre recomenda que a mulher que já iniciou a vida sexual ativa, que ela faça o preventivo, né, que seria a citologia oncódica, o nome mais técnico. E isso, a frequência dela seria anual, se tiver tudo normal. E também a parte da ultrassonografia ginecológica, né, ali que a gente faz a ultrassonografia pélvica, que a gente vai ver as estruturas, né, se tem alguma coisa alterada, de algum nódulo, algum cisto. A parte das mamas, principalmente. Na mulher mais jovem, a gente faz a ultrassom de mama, porque a gente consegue ter uma visualização melhor do que na mamografia. A mamografia a gente recomenda a partir dos 40 anos, que é o que a Sociedade de Mastologia recomenda, né? Fazer uma frequência anual e a partir dos 40 anos. Aí, antes disso, seria só a ultrassonografia. E também a gente sempre faz os exames periódicos, né? Para saber se está tudo bem na parte dos hormônios, a parte do colesterol, né, da glicose, que tudo isso vai influenciar na vida da mulher, então a gente também vê isso na consulta. Perfeito. É bom que a gente já sabe que é uma consulta bem ampla, né, bem extensa, a gente sai de lá com várias orientações, né. Assim, acredito que seja uma dúvida muito frequente, né, sobre infecções vaginais. Tem algum tratamento? Quando que a gente sabe que nós estamos com algum tipo de infecção? É uma dúvida muito frequente mesmo no consultório, porque aqui, clima de Boa Vista, né, muito quente, úmido, então as mulheres estão muito predispostas a ter esse tipo de corrimento. E, assim, quando que você deve desconfiar se é algo normal da nossa secreção vaginal mesmo, ou se é algo que ali está diferente? A gente vê principalmente as características tanto da cor, quando o cheiro também, e se tem algum sintoma de ardência ou então de coceira. O que é mais comum, que a gente vê muito aqui, principalmente pela umidade aqui de Roraima, é o fungo, né, a candidíase. E ele tem essa característica de ter principalmente da coceira.
Aconselho, assim, é o que mais mesmo a paciente mais reclama. E ele não vai ter um cheiro muito diferente. Ela não tem cheiro e também tem uma consistência como se fosse um leite ali coalhado. E pra isso, você acha que recomenda, assim, a troca de calcinhas diariamente, Isso. roupas apertadas, carefree, usa ou não usa? Quando aparecer, o ideal é que você procure um ginecologista mesmo para tratar certinho, não ficar assim, né, não ficar pegando recomendação de mãe, de irmã, né, que às vezes tipo, a pessoa não sabe muito bem o que é e vai te passar tudo, e isso pode bagunçar a flora vaginal da paciente, né, da mulher. Aí o ideal, assim, para evitar que tenha casos novos de repetição, é justamente esses cuidados, né? Evitar que fique, tipo, deixa aquela região ali muito abafada, muito quente. Então, se puder, em casa, quando não estiver na rua, ficar em casa com um shortzinho mais largo, um vestido, não precisa usar calcinha em casa. Ali também, e também na rua, tipo, tentar usar uma roupa mais leve, né? Que condiza com o nosso clima. Usar mais saia, um tecido mais de algodão, né? Menos sintético, a calcinha também que não seja sintética. E também a parte da higiene. Às vezes a gente se preocupa muito na higiene e faz ao contrário, né? Tipo, faz muita lavagem ali da região vaginal. E não é? Não precisa assim, tá toda hora aquela loucura de ficar. Não, eu já escutei sobre o sabonete íntimo, né? Que a gente tem que ter sabonete de neném pra poder estar cuidando da região íntima. É uma coisa mais sensível. E também não aquele sabonete íntimo lá ali que tu vende na farmácia. Ali não é obrigatório usar. E se for usar, usa assim 1 ou 2 vezes na semana. Não precisa estar, tipo, todo dia lá usando ele, lavando, porque isso acaba que tira a proteção natural da vagina, né? E também acaba que pode matar a microbiota ali, que vai ajudar a evitar justamente essas infecções. Pois é, né? E a gente já pensa ao contrário, né? Que o quanto mais lava, exatamente. Aí acaba fazendo o efeito ao contrário. Mas isso não significa que você deixa isso, né? não. Uma coisa até não. Só evitar excesso. Né? Você comentou aí sobre o HPV, né? Como que ele pode diretamente afetar a saúde da mulher? Então, o HPV ele é um vírus que é transmitido sexualmente. E hoje a gente sabe que ele é a principal causa, o causador mesmo do câncer de colo do útero. Então, justamente isso que a gente tem que evitar, né? Que a gente trabalha ali na prevenção da saúde da mulher. A gente, hoje em dia, tem tanto a vacina do HPV, que hoje a gente tem a nonavalente, né? Que pega 9 subtipos. E também, como forma de prevenir, seria a citologia, o preventivo, que ela tem que fazer sempre, a partir do momento que a mulher tem uma vida sexualmente ativa, já é recomendado que ela faça o preventivo. Essa vacina se toma mediante a solicitação ou a gente tem que tomar? Não, ela já tem no SUS, já é disponível, né? Entendi. Ali na faixa etária já a partir dos 9 anos para a mulher. E também, só que também tem no privado, que seria a nonavalente. E a gente recomenda tanto para as pacientes ali que estão naquela faixa etária, mas também para as pacientes que já têm alguma alteração na citologia, aquelas mulheres um pouco mais velhas que não passaram ainda que não tiveram, né, não usaram a vacina, elas ainda podem fazer uso, principalmente se ela tiver ali um surgimento de uma verruga, se tiver um preventivo que deu alguma alteração, a vacina ajuda que o nosso corpo, tipo, elimine o vírus. É recomendada essa vacina para acima de 9 anos, né? No caso. Isso. Mas precisa já estar menstruada ou antes da menstruação ainda? Não tem muita relação com a menstruação, não. Ela já é recomendada mesmo a partir dessa idade, porque ela é mais para prevenção de adquirir o HPV, né? Que seria através da relação sexual. É porque é melhor prevenir, né? Isso, sim. E é dose única mais reforço ou tem que ficar tomando... Não, são os reforços, que tem 3, são 3... É uma vacina, né, e mais 2 reforços. Falando de doenças sexualmente transmissíveis, a gente sabe que existe a prevenção tanto das doenças e também para aquelas mulheres que elas não querem ser mãe naqueles momentos, né? Então vamos falar de contraceptivos. Quais são os que você recomenda e qual a vantagem e desvantagem de alguns deles para a gente ficar aí esperto? Então, hoje a gente tem uma gama ali de contraceptivos, né, para ser utilizados. Aí vai muito mesmo de como que a mulher vai preferir, né? Se ela tem alguma contraindicação, se tem alguma comorbidade, por exemplo, paciente que fuma, paciente que tem pressão alta. Aí, então, a gente tem alguns que a gente não vai recomendar.
Mas o que eu sempre recomendo para minhas pacientes é usar aqueles métodos que tem uma ação mais longa, né? Que justamente as pacientes que não estão pensando em engravidar nos próximos 2, 3 anos, o ideal é que ela faça o uso dos contraceptivos de longa duração. Que a gente tem hoje em dia o DIU, né? E o Implanon. Seriam esses que têm uma duração maior. O DIU a gente tem o DIU de cobre, de prata, né? O Mirena e o Cairina, que são DIUs hormonais. E o de prata, o de cobre tem duração de 10 anos. O de cobre com prata tem duração de 5 anos. E o Mirena e o Cairina também são duração de 5 anos. Aí isso a gente coloca no consultório. E o Implanon, que hoje é um queridinho de hoje, né? Queridinho assim. Ele foi meu queridinho durante 3 anos. Aquele amor e ódio, né? Tem gente que adora, porque é um método, assim, super confiável. Eu confesso que eu odiei nos primeiros 6 meses. Eu acho que eu entendo. Muito, entendeu? Mas depois ele me trouxe diversos alívios, vários benefícios. Sim. Mas os primeiros 6 meses é o quê? Minha alteração hormonal. Isso, ali é da fase da adaptação, né? Se adaptando. Tem mulher assim, tem mulher que, tipo, mesmo depois desses 6 meses se adapta muito, a gente tem que trocar. Mas o bom dele é porque, assim, a propaganda que é o método mais confiável. Que até a própria lacradora... Assim, a gente espera. Por favor. Que a própria laqueadura, até mais do que a própria laqueadura, ele vai ter um índice de falha menor, né? Entendi. E assim, dura 3 anos, então é muito fácil de botar no consultório, né? Porque a anestesia é local, você não tem que ficar verificando como o DIU, né? O DIU a gente sempre pede um ultrassom pelo menos ali anualmente, para ver se ele tá no local. E o Implanon não tem esse risco, né? A gente coloca e depois de 3 anos consegue tirar. Uma pergunta que muitos fazem também. O Implanon ou algum esse contraceptivo que geralmente nós mulheres usamos, ele ajuda a diminuir acne, cólica, tudo isso? O Implanon, ele ajuda a diminuir as cólicas. A questão da acne, ele já não vai ajudar muito, assim. Já tem algumas reclamações até que ele aumenta um pouco. Mas na parte da cólica, principalmente da TPM ali, desses sintomas pré-menstruais, ele ajuda... Porque ele bloqueia a ovulação, né? Então, esses sintomas dos efeitos inflamatórios que a menstruação acaba causando, ele vai tirar. Então, não vai ter muita cólica menstrual. Ele causa... Em muitas mulheres, ele causa a não menstruação, né? A menorreia, que a gente chama. Então, as mulheres que têm esse problema de fluxo, né, menstruação intensa, cólica, seria um método bem, bem recomendado. E para quem tem endometriose? Pois é, endometriose... É o assunto que muitas mulheres têm sentido muitas dores. Isso. E eu vejo, assim, que está cada vez mais frequente, né? Isso. Na verdade, acho que tem cada vez mais as mulheres estão descobrindo o que tem, né? É algo que sempre existiu, mas às vezes a gente se pensava que, só cólica. É uma cólica que quando... engravidar passa. E na verdade não, né? A gente vê que muitas mulheres têm e não tinham diagnóstico. Ficavam sofrendo com a doença, com dor e com sintomas que vão além da dor menstrual e não sabiam o que era. Os sintomas, assim, da endometriose, pra gente desconfiar que a gente tem, assim, o primeiro sintoma ali, que é o mais comum, seria as cólicas, né? Uma cólica que é um pouco mais diferente da cólica comum. Porque normalmente a cólica que a gente tem das mulheres que não têm endometriose, seria ali que começaria no primeiro dia da menstruação, duraria no máximo ali até o terceiro, e não vai progredir. Isso é o que eu mais chamo a atenção na minha consulta, de saber se essa cólica está progredindo, se ano passado ela estava de um nível menor e esse ano já está um nível mais alto, né? Se ela está de acordo com os meses, ela está evoluindo a dor. E também se ela dura até mais do que a própria menstruação, que às vezes que muitos pacientes reclamam disso. Já sabem que vão menstruar assim, 2 dias antes já sentem dor. E essa dor até perdura mais tempo ainda do que a menstruação. E além disso, também elas vão sentir outros sintomas, né? Além das cólicas, ali, a parte da gastrointestinal também. Muitas mulheres têm constipação fora do período menstrual e quando está menstruada, acontece ao contrário. Ela acaba tendo uma diarreia, um aumento, né, do hábito intestinal dela. E tem várias, outros sintomas que podem a endometriose acaba causando, né? Principalmente a infertilidade seria uma delas, né? Mulheres que estão tentando engravidar, muitas descobrem que tem endometriose justamente nesse período. Que estão tentando engravidar. Isso, e não consegue. E qual seria o tratamento para endometriose, assim? Hoje em dia a gente tem muitos. O que a gente faz principalmente é causar ali um bloqueio
da menstruação e da ovulação, né? O que seria endometriose? Seria um tecido do endométrio, que era para estar ali dentro do útero, na parte do endométrio mesmo, se encontram em áreas fora, né? Pode tanto ter ali na parte externa do útero, como na trompa, no intestino. E esse tecido ele é estimulado ali pelos hormônios, né? Então, quando está na fase da menstruação, acaba que a gente produz enzimas, produz hormônios que são inflamatórios e acabam causando dor. Então, justamente o tratamento está nisso, da gente bloquear isso. Chega a ser cirúrgico? Sim, pode ser. Se a gente já vê que tem um acometimento grande ali, tanto da parte intestinal, ou então ali um bloqueio das trompas, o que está causando muita dor, que seja até mesmo usando o tratamento clínico não está melhorando, aí faz cirurgia sim. Você tem recorrência de cirurgia para endometriose? Você costuma? Sim, a gente acaba recomendando, né? A cirurgia é feita principalmente por videocirurgia. São a cirurgia minimamente invasiva. Isso aí a gente tem... E os pacientes que faz cirurgia também ainda tem que fazer o tratamento clínico. E além desse tratamento com medicação, a gente também tem as recomendações de estilo de vida, né? Que hoje em dia a gente sabe que uma alimentação mais saudável, uma prática de atividade física ajuda a mulher a manter com menos sintomas. Lá na clínica nós temos a nossa nutricionista, que ela também é muito focada em endometriose, né? Então eu vejo que a alimentação, ela quanto mais inflamatória, então ela traz mais prejuízos para quem tem endometriose. E o caso ele pode estar virando cirúrgico, então, né? Isso, seria isso mesmo. Então as mulheres que têm endometriose têm que sempre estar ali com a alimentação bem... Evitar industrializados, o próprio leite, né, que é inflamatório. Aumenta a menstruação? Isso, aumenta mais as dores, né? Tanto o fluxo quanto também as dores causadas pelos focos de endometriose. E assim, você comentou sobre infertilidade, né? Que a endometriose está relacionada. Existem outras causas que causam também a infertilidade na mulher hoje em dia? Isso, tem muitas causas, né? A gente tem ali a parte das infecções, né? Vaginais, infecções pélvicas, que podem acabar causando aderências na pelve e isso acaba que ela não consegue engravidar porque ali a parte da tuba uterina vai estar bloqueada. É uma das causas, mas hoje em dia o que tem muito se falado, que acho que é o mais frequente mesmo, seria o ovário policístico, né? As mulheres que elas não conseguem ter uma ovulação. Seria o ovário policístico, em base seria isso, uma doença anovulatória, tecnicamente a gente chama, né? Então, é um desequilíbrio hormonal que acontece. A gente não sabe muito bem a causa definida, mas a gente vê que são pacientes que têm hábitos de vida que não são não muito recomendados, né? Mulheres que têm uma alimentação principalmente rica em carboidratos, em açúcar, que não praticam atividade física. E também tem até uma predisposição genética a ter diabetes. Então, esse açúcar alto, junto com a insulina alta, acaba diminuindo uma produção ali do estrogênio, né? Na verdade, já nem diminuindo. A gente não vai ter aquelas flutuações hormonais que na mulher tem, né? E ela acaba produzindo até mais hormônio androgênico, né? A testosterona. Então, ela vai ter essa característica de ter mais acne, ter mais pelo no corpo, um pouquinho mais grosso. E ela não vai conseguir, muitas ficam muito tempo sem menstruar. E já é um sinal que ela não está ovulando. Às vezes a gente acha que não, mas o quanto o fator alimentação, sono, hidratação e exercício físico influencia na vida do indivíduo, né? A gente está aqui falando sobre saúde da mulher, sobre um bate-papo sobre doenças, né? De uma certa forma que são recorrentes, que são comuns. E o quanto tudo gira em torno da alimentação, né? Isso. E dentro de consultório a gente consegue trabalhar tudo isso, né? Porque ali você consegue estar, através de diversos exames, como você falou aí, né? Você consegue estar dando orientação para esse paciente, para que ele possa aí ter qualidade de vida aí, que esse é o nosso objetivo, né? Aí agora, nós falamos sobre algumas doenças, né? Que às vezes assustam a gente, né? Porque a falta do conhecimento, ela gera prejuízos, né? Então, por isso que eu falo que é muito importante consultas de prevenções. Às vezes a gente espera surgir um problema para poder tratar, sendo que é muito mais fácil de você ir fazer a prevenção, né? Escutar ali um conselho correto de quem entende, de quem estudou para aquilo, né?
Mas, pulando essa parte um pouco de prevenção, eu queria falar da nossa queridinha. Vamos falar sobre estética íntima. Ah, sim. É um assunto que tá cada vez assim, tá chegando, né? As mulheres tinham mais vergonha, mas hoje a gente já tá conversando mais. Vaidade, até a exposição nas redes sociais faz com que o belo, ele seja muito mais... na verdade, esteja mais em evidência, né? Isso. E eu já percebi que algumas mulheres antes tinham vergonha de estar realizando, né? No caso, a sua relação sexual no escuro, por vergonha. Então, hoje existe tratamento para clarear, para poder deixar mais bonito, para diminuir. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Isso, essa parte da estética é justamente também de saúde, né? Porque vai lhe dar gerar uma autoconfiança, né? Vai melhorar a autoestima da mulher. E a gente tem, assim, uma gama de produtos hoje em dia, de procedimentos que a gente pode melhorar ali a área íntima. Tanto na parte do clareamento com os peelings, né? Que a gente deixa mais claro, porque hoje em dia, com o uso aumento do peso, às vezes, o uso de roupa mais colada, acaba deixando as áreas mais escurecidas. E a gente pode... Atrito, isso, o atrito. Acaba deixando escurecida, a gente pode abrir mão do peeling, né? Pra ajudar a dar uma clareada ali na região íntima. Você faz dentro de consultório mesmo? Isso, a gente faz com produtos mesmo no consultório. No consultório e o produtinho pra casa também. Faz o tratamento contínuo. Isso. É quase um skincare, né? É isso mesmo. É um skincare. Entendi. Vai adotar. Mas assim, e pra quem deseja estética íntima cirúrgica, isso. Que tipo de cirurgia você recomenda e pra quê, mais ou menos? Isso a gente vai ver no consultório, né? Ali eu faço uma avaliação estética, ver o que pode ser mudado. Que a gente faz, eu faço a cirurgia mesmo, que seria da nifoplastia, com a diminuição ali dos pequenos lábios, também ali do prepúcio, ali do clitoriano, que às vezes é um pouquinho maior e até atrapalha um pouquinho no estímulo, né, sexual da mulher, que fica um pouquinho escondido, então a gente acaba deixando um pouquinho mais evidente. E também a diminuição dos pequenos lábios. Nossa. Isso tudo. Isso é assim. E além disso, também tem a parte também funcional, né? Sim. Porque com a idade, às vezes com perda de peso, acaba que fica uma região pode ficar mais flácida, né? E a gente recomenda hoje em dia o uso de laser, o uso da radiofrequência, que pode ser... a gente também pode usar junto ali. Como é que é o pós-operatório de cirurgia na região íntima? É um pouquinho chato ali, porque fica ali um pouquinho dolorido, né? Aí a paciente tem que ficar um tempinho ali sem fazer atividade física, sem ter relação sexual. Mas assim, é tranquilo, tirando essa parte mais aguda, ali perto da cirurgia, a recuperação é boa. Né? Ótima, né? Isso. E depois é bom que fica com diversos benefícios, assim, na verdade. Principalmente na autoestima, né? Ali melhora, né? A relação que a paciente vai ter próprio com o parceiro. Aumenta a confiança da paciente. Verdade, né? E hoje em dia a gente precisa ter confiança pra tudo na vida, né? Com certeza. Porque se a gente não tiver confiança, a gente não produz. A gente não... Em todas as áreas. E a gente... Às vezes é um paradigma a gente falar sobre relação sexual, sobre intimidade, alguma coisa do tipo. Mas o ser humano tem a sua base, né? Porque os casamentos estão aí, né? E hoje em dia a vida de solteiro tá muito acelerada. Mas, então, a gente precisa... ainda se é um tabu, né? Falar sobre isso, né? São assuntos que são poucos falados. Mas eu acho muito legal você trazer esse assunto, porque faz com que a gente tenha conhecimento, né? E no mais, dentro do consultório, eu acredito que você vai fazer uma avaliação... Isso. Você vê o que tá precisando ali, né? Você quer deixar algum recadinho, assim, para a mulher que tá nessa fase de vergonha, de falta de autoestima, ou então tem muito tempo que não se cuida? Que tipo de recado você deixaria hoje para ela? Bem, o recado que eu deixo é que que ainda dá tempo de se cuidar, que a mulher tem que ter esse autocuidado, né? Sempre se priorizar. E eu tô aqui para ajudar, né? Para ajudar a mulher a ter essa confiança novamente. Com os cuidados tanto da alimentação, de atividade física, de fazer os exames periódicos. E de não ter vergonha de falar, porque eu sou assim, tô aqui para ser... não sou só médica, mas também amiga, né? Das pacientes.
Tipo, de não ter vergonha mesmo do que que você tá sentindo. Se você sente que tem algo te incomodando, que ali, tem que tá muito escuro, ou acaba me atrapalhando ali na relação sexual, porque tem ali um pequeno lábio um pouquinho maior, mais protuberante. A gente tá aqui pra ajudar e pra resolver. E assim, como você também é obstetra, né? Você trabalha com essa parte de parto, tanto parto normal quanto cesariana. Quando uma mulher ela quer engravidar, né? E ela tá fazendo todo o acompanhamento. O pré-natal, quando que ele começa? Pois é, o pré-natal começa quando você já quer ali engravidar. Antes mesmo de engravidar, você já tem que vir para uma consulta ginecológica, obstétrica. Que a gente vai recomendar, principalmente ali, fazer os exames, né, que pré-concepcionais, para saber se está tudo ok, né, porque quando a mulher quer engravidar, o ideal é que esteja tudo certo, tanto na parte ali do colesterol, dos triglicerídeos, da glicose, porque são coisas que podem acabar influenciando na gestação e na concepção do futuro bebê. Então, a gente também recomenda sempre, além dos exames, fazer uma suplementação de vitaminas, né, polivitamínicos, que além de melhorar até a concepção, a fertilidade da mulher, também vão fazer com que seja gerado um bebê mais saudável. Então, essas recomendações, assim, antes da gestação, já recomendo que ela venha para consulta. Excelente. Perfeito. Essa aqui é a doutora Ana Jéssica. Hoje ela atua na clínica Fisioforma. Nós estamos lá de portas abertas para te receber. Uma excelente profissional, ginecologista e obstetra. Então, se você tem alguma dúvida, se você precisa estar realizando a sua consulta anual, nos procure, que essa médica maravilhosa vai estar de portas abertas para te atender. Se você precisa também estar fazendo um acompanhamento da sua gestação ou pretende iniciar nessa parte gestacional da sua vida, nós também, a doutora Jéssica, está de portas abertas para recebê-la. Então, seja muito bem-vindo. E essa foi a nossa entrevista com a nossa doutora Ana Jéssica. Obrigada.